de volta pra gente falar aí desse conteúdo denso da Fazenda. Gente, é denso o negócio, viu? Vocês já viram, né? Tanto que eu sempre tô botando imagem de fogo aí atrás, porque vocês já viram que o negócio na Fazenda é bem denso. Bote denso nisso, né? Oh, meu Deus, nem a Record tá dando conta de tanta densidade de conteúdo que eles precisam para passar nesses primeiros dias de programa. Sério mesmo, sem brincadeira, sem duplo sentido. É porque tá realmente muito cheio de conteúdo ali e tal. Briga ali do Yuri com o Gilson. Aí mais treta agora da Suelen com o Zelov. Teve hoje uma outra treta envolvendo a Flor, que a Record não te mostrou. Mas claro, a Record não te mostrou, mas a gente vai te mostrar essa treta aí que rolou com a Flor Fernandes, obviamente, né? Porque afinal é uma treta que pra mim não tem o menor sentido. Mas eu vou te explicar aí o porquê que eu ia falar atleta, né? Mas que essa treta aconteceu. Basicamente envolveu aquele último vídeo, dá uma olhadinha aí no card, em que eu falei pra você lá sobre aquela história de machismo, lacração. Eu falei pra ter cuidado com essas coisas, né? Eu não falei que era pra ter cuidado com essas coisas? Pois é, eu já avisei que esse tipo de coisa assim a gente precisa ter muito cuidado na hora de usar aí no reality. A gente tem que ter muito cuidado na hora da gente falar dessas coisas, né? Porque o público pode não entender da mesma forma que normalmente a gente entenderia. Enfim, temos também outras coisas aí para falar, né? O pessoal da Baia já foi formado ali pelo pessoal que tá no paiol. Sidney Sampaio. Vocês viram a cara do Sidney Sampaio, gente? Sério, eu vou ter que colocar aqui a cara do Sidney Sampaio, porque o cara tava puto da vida. Olha a cara do Sidney Sampaio. Ele tava puto da vida quando descobriu que ele ia dormir no paiol. Sério, gente, foi demais quando ele descobriu isso aí, né? E o critério do pessoal que tava lá no paiol foi basicamente: não vou colocar as mulheres, porque afinal tá muito frio aqui. Então vamos colocar os homens, porque os homens suportariam melhor o frio. Mas até onde eu vi, no 24 horas, parece que nem eles estão suportando tanto o frio, né? Parece que o negócio tá muito complicado ali pra eles, né? Mas sério mesmo, é muita treta, muita coisa, muito material pra gente contar aí pra vocês. Então bora lá, tem muita coisa ainda pra gente falar pra vocês, tá bom? Temos muita coisa. Eu vou começar, gente, falando justamente dessa treta aí que envolveu a Flor. Pois é, essa treta que envolveu a Flor aí aconteceu justamente hoje à tarde. Foi ali, quer dizer, começou hoje à tarde, eu te falei nesse vídeo aí no card, dá uma olhada, tá? Vai lá mais ou menos perto de 50 minutos, que foi quando a Suelen brigou com o Zelov. E aí o Zelov falou de feminismo, machismo, e aí a Suelen não gostou nem um pouco disso. A partir daí, a coisa foi se desenvolvendo. O Zelov foi desabafar isso com a Flor. E aí a Flor disse pra ele, naquela ocasião, que ela abomina o racismo e tal, mas que ela também percebe que tem pessoas ali que gostam de usar essas pautas como lacração, que gostam de usar isso aí para também se colocarem como vítimas e tal. Então percebe que o negócio já vinha se construindo desde o momento que o Zelov colocou e pontuou isso aí para ela. Por que agora eu vou ter que te falar dessa parte do Zelov? Porque depois, gente, a Flor entrou lá no quarto e começou a chorar. E a Suelen foi ali e começou a falar de várias e várias coisas. A Suelen começou a entrar ali no quarto. Deixa eu ver se eu pego a imagem aqui, gente. Porque ainda tá um pouquinho... como eu falei pra vocês, eu tô trabalhando com 2 computadores aqui. E um dos computadores é onde eu tô gravando a cena da Fazenda.
as cenas da fazenda, elas estão assim um pouquinho confusas e tal. Então até eu achar essas cenas direitinho para colocar aqui, às vezes eu perco alguma coisa. E aí eu tenho que colocar tudo em ordem e tal. A Suelen estava conversando com a Flor ali e começou a dizer assim para a Flor que ela, como mulher negra, se dá muito com pessoas brancas, loiras, ruivas, amarelas, que ela não está levantando pauta, mas que outras pessoas estão indo lá e dizem que essa daí vai ficar de militância. E aí ela pergunta assim para a Flor: qual o problema com a militância? Aí a Flor responde assim para ela: a gente sabe que tem pessoas que sofrem muito e elas lutam para mostrar o quanto elas são capazes. E aí começou a confusão. A Flora começou a entrar no meio da história e disse assim que elas precisam se posicionar. A Camila entrou no meio da confusão também e disse assim que do fundo do coração dela, ela não queria falar nada que deixasse a Flor chateada, mas que às vezes ela tinha a impressão de que a Flor é boazinha e amorosa demais com todo mundo e que ela tá passando pano para algumas atitudes que não dá para passar, se referindo aí ao fato dela ter falado pro Zé Love que ela abomina racismo, abomina esses ismos, mas ao mesmo tempo ela diz que tem pessoas que usam isso para se dar bem. E aí a Flora entrou já com essa mão aí apontando na cara da Flor e disse assim que ela não se mete na situação porque ela diz que pode ter ouvido errado, mas que ela não tá ali para dizer quem tá certo, quem tá errado, mas que as pessoas têm que ser coerentes e que a Flor tinha que ter ouvido os dois lados, não era para ter abraçado o lado só do Zé Love, mas ela tinha que ter abraçado o lado também da Suelen. E aí pronto, a Flor começou a chorar. Aí o Gilson entrou, começou a consolar a Flor. A Flor estava muito, mas muito chateada. A Flor disse que ela não estava se sentindo bem, que ela não estava se encaixando ali. Aí a Raquel começou a dizer assim que isso era pro bem dela. Aí a Camila se desculpou. Aí a Flor disse: eu sou sempre julgada, eu não tô tendo falta de posicionamento. Aí depois a Camila disse assim pra ela: ninguém tá dizendo que você não tá tomando partido das coisas, é só um alerta porque você é uma lady, deixa esse negócio de barraco pra geração jovem. Aí a Flor levanta, né, nessa cena que você tá vendo aí na tela, e disse: eu lutei pra ser assim, eu era aquela que apontava o dedo na cara dos outros. E aí ela conta a história dela no programa Silvio Santos e tal, que eu julgava, ela era jurada, né, então ela tinha que julgar. Aí a Flora, no resumo da história toda, a Flora cobrou que a Flor precisava ter um pouquinho mais de firmeza, especialmente para lidar com esses assuntos que envolvem essa questão de militância e tal. E a Flor disse que ela lutou muito, mas lutou muito para mudar o jeito dela, pois ela sempre foi julgada na televisão como sendo uma barraqueira. E aí ela começou a chorar, todo mundo foi pra cima dela, chorou horrores. Camila foi lá, abraçou ela. Depois a Suelen foi lá também. Começaram a ficar todo mundo em volta da Flor e tal. Aí a Flor dizendo que ela não se encaixava dentro de ninguém ali, de nenhum grupo e tal, justamente por causa dessa situação ali, de todo mundo ficar cobrando as coisas dela, de todo mundo ficar cobrando a situação que ela estava passando e tal. Aí a Flor chorou horrores mesmo. Aí depois as meninas ali decidiram deixar o assunto de lado, porque viram que a Flor estava um pouquinho ansiosa e tal. Resolveram deixar ela sozinha. Mas aí você percebe o seguinte:
Olha aí o momento que a Camila, a Suelen, a Flora cai pra cima dela. Gente, vocês percebem que todo mundo vai pra cima da Flor ao mesmo tempo? Olha lá o que eles fazem em cima, é meio que um cerco em cima da mulher. Pra que esse cerco todo em cima dela, né? Olha aí, na imagem, você tá vendo isso aí na imagem? Eu não achei nem um pouco legal essa imagem, sério mesmo. Não achei legal o que eles fizeram aí com a Flor, tá? Por isso que ela estava se sentindo mal, por isso que ela se sentiu bastante mal no meio dessa história toda. E pra que esse povo faz isso, né, gente? Vamos ser sinceros. Eu sei que essas questões são importantes para muita gente. Eu sempre venho falando disso aqui. Mas a gente tem que levar em consideração que isso é entretenimento. Isso não é pauta política. Eu sei que às vezes o entretenimento pode conter uma pauta política, sim, eu entendo, consigo compreender essas coisas. Mas ao mesmo tempo, gente, não vamos esquecer, isso continua sendo entretenimento, continua sendo reality show, continua tendo a obrigação de entreter e não a obrigação de vender uma pauta política, tá bom? Precisamos deixar isso bastante claro. E essa foi a treta da Flor com a Flora, com a Raquel, com a Camila e com a Suelen. Aí depois, no meio dessa história toda aí, a Suelen saiu e foi lá pra sala. Quando ela vai lá pra sala, ela começa a alfinetar o Zelov de longe. Começa a dizer assim que o Zelov tava lá levando assuntos que trazem gatilhos para uma pessoa ali que já tem problemas com isso, e é uma pessoa que todo mundo ali gosta, mas que para ele se defender, e aí ele fica levando isso para as pessoas, ele esquece o peso da idade da mulher e tal, e que isso era muito pesado, e que ele não tinha nem um pouco de responsabilidade, e que a Flor não tem que ter esse posicionamento, mas que ela não tá aí para isso, que a Flor ela tá lá pensando na carreira dela e nas coisas dela. Aí a Suelen disse que ela também não foi pro programa para lacrar e que ela não foi ali para querer vender algum tipo de discurso nesse sentido. Disse ela que ela não é morena, ela disse que ela é preta, mulher preta, que morena é a Fernanda, branca de cabelo preto, ela tá ali pra lutar pela pauta da mulher preta e tal, mas que ao mesmo tempo ela foi lá pros 2 milhões de reais. Foi isso aí, gente, essa foi a treta, tá? Só pra deixar claro que foi isso aí mesmo. E aí vamos dar uma recapitulada no próprio episódio que passou hoje. Esse episódio, basicamente, voltou à questão das camas. Eu te contei nesse primeiro vídeo aqui da cobertura, aonde eles estavam lá nos quartos definindo quem ia ficar com quem. Lembra que eu te falei que eu não sabia quem era a pessoa que tinha dito que no primeiro dia era melhor que as mulheres dormissem no quarto e os homens lá fossem dormir em qualquer outro lugar da casa? Pois bem, essa pessoa foi a Flora. Eu realmente não sabia quem era, tá? Não conhecia e tal, não tinha a menor visão dessas coisas. E aí eles estavam mesmo discutindo isso, sobre quem ia ficar com o que no quarto. Até que alguém realmente falou aquilo que eu disse pra vocês. Não é sobre homem contra mulher, não é essa divisão que deve ter lá dentro. Então eles resolveram ali que eles tinham que fazer a divisão de acordo com afinidades, de acordo com o que eles queriam estar, e não por causa dessa coisa de sexista, homens, mulheres, homem de um lado, mulher do outro e tal, não, tinha que ser quem queria estar. Até a Larissa disse que ela aceitava dormir com o Sacha Bali, desde que fosse para dormir de conchinha, mas só dormindo de conchinha. Quer dizer, eu não sei se ela dormiu com o Sacha Bali de conchinha como ela queria dormir só de conchinha, mas deu a sugestão ali, né? Deu a sugestão pra ele. Aí depois, quando o negócio já tava mais esfriando, o Sacha tava conversando com o Fernando e ele começou também a apontar ali o seguinte, que já tem grupinhos se formando. Segundo ele, 4 grupos de 5 pessoas, porque são 20. E que esses 4 grupos ali já estão se organizando para mirar num alvo em comum.
E eu fico pensando assim, cara, isso tá um dia de reality, porque a Galisteu falou que isso aí aconteceu antes do programa estrear, ou seja, no domingo pra segunda. Um dia de reality, tu já tá preocupado com formação de grupo. Gente do céu, vocês estão muito acelerados até pro meu gosto, porque normalmente esses grupos começam a se formar um pouquinho mais de tempo, não é assim, nossa, no primeiro dia. Mas vocês estão muito acelerados, vocês pisaram demais no acelerador, né? E aí eles começaram a discutir ali essas questões do voto, começaram a discutir ali essa questão aonde é que eles tinham que votar, onde é que eles tinham que colocar esses votos ali e tal. E eu fiquei pensando assim, como é que vocês estão ali com essa divisão de voto agora? E aí, nessa divisão, o Sasha disse que o grupo do Zé Love tá mirando na Fernanda. E aí, o Zé Love falou que não necessariamente estava mirando na Fernanda e tal, mas, assim, tinha outras pessoas ali para eles darem também uma olhada e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele deu a entender que ele prefere, sim, se tiver que escolher entre a Fernanda e outra pessoa, ele vai votar a Fernanda. Quer dizer, deixou bastante claro, né? É a Fernanda que vai. Aí depois, a Fernanda foi procurar a Larissa para conversar. E aí, quer dizer, Vanessa, né, gente? Eu tô meio confuso ainda com esses nomes, tá? A Vanessa foi procurar a Larissa para conversar. E aí, a Vanessa quis saber, assim, por que que as duas, né? Porque as duas são da mesma cidade. Da mesma cidade não, do mesmo estado, mas enfim, moram em Recife. Aí foram perguntar, ela queria saber por que, então, que a Vanessa e ela não conseguiram conversar, não conseguiram chegar a um acordo em comum e tal. E aí a Larissa diz que não quer mais conversar com a Vanessa, que ela não sente verdade na Vanessa. Ela não falou nesses termos, tá? Mas que ela disse, assim, em especial, que ela não consegue enxergar a verdade na Vanessa. Olha, foi bem pesado isso. Inclusive, ela disse que ela viu que a Vanessa não tem opinião própria. E que ela tá se sentindo assim, não é legal ficar perto de você. Olha a cara que a Vanessa faz no momento que a Larissa diz que a Vanessa não tem opinião própria, né? Difícil, né? Pois é, é o que vocês estão vendo aí. Aí depois, a Fernanda Campos foi conversar ali com os meninos. Ela foi conversar ali com, acho que foi com o Juninho Bill ali, pelo menos eu acho, tá? Eu acho que é ele que tá ali atrás. E aí ela pergunta assim pra ele o seguinte, né? Acho que não foi só pra ele, ela disse que ela tinha alguma coisa pra compartilhar com eles e que ela tava se sentindo um pouco manipulada pela Larissa. Aliás, um pouquinho manipulada também pela situação e tal. Ela tava nessa coisa ali. Enfim, ela disse ainda que estava pensando e tal, por causa dessa coisa do voto, porque nesse negócio ali de voto, eles ainda estão meio perdidos e tal. Gente, você tem 2 dias aí, mas ainda estão preocupados com os votos. Eles avançaram mesmo, queimaram as linhas. Aí depois ela foi perguntar para Raquel se a Raquel já tinha alguma coisa nesse sentido também. A Raquel disse que não, que eles ainda não estavam, que ela não estava pensando ou planejando nisso, pensando ou planejando alguma coisa e tal. E a Raquel falou que ainda não sabem quem ela vai votar. Claro, como é que você vai saber? Tem nem 2 dias que vocês estão lá, gente. Deixa a divisão das coisas acontecerem. Vamos entender que ainda vai ter um fazendeiro para ser definido, ainda vai ter uma definição de tarefas para ser feita, ainda vai ter uma prova do Lampião para ser feita no domingo, ainda vai ter uma outra dinâmica lá no Rodrigo Faro para dar uma apimentada nas coisas, e só a partir daí, com toda essa divisão, é que a gente vai, pelo menos, poder ver alguma coisa andando ali de divisão de grupos. Eles estão muito, mas muito antecipados, acelerados e tal. Realmente não havia necessidade disso. Enfim, aí depois eles foram ali atrás de conversar, de saber essa coisa de votos. Ela foi falar com a Vanessa, aí a Vanessa já tá mirando na Larissa.
E aí ela tá querendo trazer a Fernanda junto pra ela, junto com a Babi também, pra elas votarem na Vanessa e tal. Na Vanessa não, na Larissa e tal. Tipo, elas já estão muito aceleradas, gente. Vamos entender primeiro essa divisão aí, porque a partir do fazendeiro, a partir ali do Lampião é que as coisas vão andar. Antes disso não tem como. Aí depois, né, a Galisteu foi falar com os paioleiros ali, e aí perguntou assim pra eles, né, quem eram os mais VTZeros depois do que eles viram ali da atividade e tal. Aí o Albert Bressan respondeu ali pra eles que na visão deles é que tem muita gente criando movimento em cima da Larissa. Aí depois o Cauê falou que ele percebeu que tem também um movimento para cima do Gilson. Aí o de Black falou que ele percebeu a mesma coisa nos dois, do Gilson, na Larissa, mas também percebeu também para cima da... ele falou qual é o nome dela, que ele falou aqui... Suelen, ele disse que também tem uma coisa em cima da Suelen e que o povo tá gostando muito da Suelen. A Galisteu até falou nesse momento, o povo não, né? Você tá gostando muito nesse momento. Aí depois a Gabi falou assim, que ela não gostou da Flor chamar quem já participou de outros realities, de ratazana de reality, e que ela, por já ter participado de outro reality, se sentiu tocada por isso e tal, então ela não gostou. Aí depois a Gisele falou que ela queria entender o motivo ali da briga, essa não é a Gisele, tá? O motivo da briga entre o Yuri e o Gilson e tal. E aí isso realmente não apareceu, eles não souberam. Queria saber por que as pessoas apontaram tanto a Camila e a Larissa. Fez um monte de perguntas ali que de fato não foram necessariamente respondidas pela Galisteu. Aí depois a Galisteu foi fazendo todas essas perguntas ali para ele. Eu acho que o Michel respondeu a mesma coisa do Michel, do apontamento ali para cima da Camila e da Larissa, porque elas foram as mais apontadas, e a Vivi também foi para o mesmo caminho. E aí a Galisteu liberou a prova que a gente também precisava ver. Enfim, né, eu já te comentei nessa prova, nesses vídeos aí, você pode dar uma olhadinha lá, tá? Mas tá aí a divisão de como foi feita, o momento em que a Flor tentou usar uma estratégia, tentou ali jogar algo diferente, mas não deu muito certo, porque afinal os outros perceberam e também fizeram a mesma coisa. Mas para deixar claro, tudo foi feito por sorteio. 2 grupos de 10 pessoas, dos 2 grupos nomeados de forte e de fraco. Ela fez um sorteio para saber qual dos 2 grupos ia começar a prova, e quem começou a prova foi exatamente o grupo dos fracos. E foi assim que a coisa foi se encaminhando. O objetivo da prova, gente, era muito simples, tá? Eles tinham que pegar uma bola, colocar ali em cima desse negócio aí, e girar e arremessar isso, e a bola tinha que cair dentro do cesto. Eles tinham que fazer isso no menor tempo possível. Cada um tinha, se eu não me engano, uma única tentativa. Então o grupo dos fracos foi lá, fez tudo, conseguiram ali fazer a prova rapidinho, tá? Nesse primeiro momento eles não mostraram. Aí depois foi lá o grupo dos fortes, a mesma coisa, do mesmo jeito. Engraçado a Larissa jogando a bola assim, né? Ela vai direto assim, parece que ela não tá afim de jogar. Errou bastante a Larissa, inclusive. O Sidney foi o melhorzinho ali, né? Também o cara foi jogador de vôlei, né? O cara realmente é bom. Enfim, era isso aí a prova. E aí o grupo dos fortes ficou lá e a Galisteu disse que iam dar o resultado no programa ao vivo de hoje. Aí quando ela foi dar o resultado ali no programa ao vivo, antes ela queria fazer algumas perguntas ali para eles e tal, queria saber mais algumas coisas, queria fazer algumas perguntas. Agora eu admito para vocês que eu não lembro o que foi que ela perguntou ali, nem para Flor e nem para todos eles, mas ela deu uma enroladinha. Mas eu lembro que ela perguntou para Suelen ali, né, o que foi que deu errado na prova.
Aí a Suelen lembrou que o negócio que ela tava num grupo, e aí depois trocaram ela para outro grupo, e aí na hora da prova ela errou bastante, se embananou no negócio ali que tinha que girar e tal, e que foi isso que fez com que ela não se desse tão bem nessa prova. E o Gilson tinha quase certeza que ele ia vencer essa prova. E ele não estava errado com relação a isso, né? Aí depois que terminou a prova, voltaram todo mundo lá para a sede e começou a briga lá da Suelen, dizendo que aquilo não era circo, que ela não era palhaça, porque ficaram mudando ela de grupo, que eles tinham combinado ali de trocar as pessoas, que eles ficavam se olhando e que ficavam tentando fazer essas combinações ali e tal, que ela tinha percebido. Aí a Flora falou que ela viu que alguém tinha pedido para trocar de grupo, para sair do grupo forte pro grupo fraco, aí depois voltar pro forte e depois voltar pro fraco. Aí ela disse que queria saber quem foi que teve a ideia de botar ela no grupo forte, que ela queria ter ficado no grupo fraco, porque ela queria ter a chance de fazer a prova do fazendeiro e tal. Óbvio, ela não falou com essas palavras, só para deixar claro. Mas eu queria dizer uma coisa assim. Como é que tu ia saber que eles iam vencer a prova? Não tinha como saber, né? Era uma prova por tempo, não tinha como saber. Enfim, ela tava muito pé da vida, tretou bastante ali por causa disso. E os meninos ali meio que não estavam nem ligando pra isso, mas ela continuou numa treta ali, porque trocaram ela de grupo, porque aquilo não era circo, que ela não era palhaça e tal. E o povo tava puto. Ela tava puta da vida por causa disso, inclusive. E aí continuou jogando ali, não sei quem me trocou, combinou não sei quem e tal. Gente, eu fiquei pensando assim, que teoria da conspiração ela tá vivendo ali pra ficar falando essas coisas, né? A Suelen vai render bastante se der espaço pra ela, ela vai render mesmo. E aí depois eles estavam lá na sala já, falando ali da prova, acho que era o Juninho que tava ali, o Juninho Bill, o Gilson, o Zac, e aí eles estavam falando de algum dos momentos da prova ali, que eu juro pra vocês que eu não lembro o que foi que eles falaram, tá? Como eu falei pra vocês, eu tô numa avalanche de informações que às vezes eu esqueço o que eles falam. A única coisa que eu lembro foi só o Sacha Bareilles ali falando sobre o momento de uma das trocas. Agora eu não lembro qual das trocas. Mas ele estava falando ali da prova também, que a prova era complicada ali, tinha que atirar as bolas e tal. Enfim. Aí depois todo mundo foi dormir, aí a Flora estava falando da representatividade, que a prova devia ter para as pessoas gordas e tal, essa coisa toda, o mesmo papo de sempre. E elas acabaram indo dormir, a divisão das camas. Aí depois, hoje de manhã, eles tiveram lá o negócio dos animais e tal. E aí o Fernando, ele meio que já ficou ocupado da cozinha. Pelo menos até agora, porque esse tipo de distribuição de tarefas é feito depois que o fazendeiro é definido, gente. Então não dá para ainda para definir quem é que vai ficar nesse lugar. De qualquer forma, ele já se ocupou da cozinha. E aí ele disse assim para Camila que copo de requeijão não é reciclado se você botar no lixo sem lavar. Para ele ser reciclado, você precisa lavar primeiro e tal. E ele disse que não é ela que limpa, e disse que os outros não limpam e tal, que não façam isso. Aí o Zac pegou corda porque ele foi lá reclamar para Camila que não era para jogar o copo de requeijão dentro do lixo reciclado, porque afinal aquilo não era reciclado daquele jeito, enfim. Aí depois abriram lá a academia com quadro tático, tudinho aí pra vocês verem. Aí depois Galisteu voltou lá na baia. Quando ela volta lá na baia, ela já pergunta ali pra eles, né? Avisa pra eles que eles vão ter uma missão, que é justamente definir os novos moradores ali da baia. Mas pergunta aí se eles viram o que tinha passado ali para eles, o negócio lá da dinâmica, né? E aí eles viram lá a dinâmica, viram a prova, mostraram lá eles assistindo também o apontamento e tal. E aí eles próprios fazendo ali
com apontamento. Mostraram também a treta ali da Gisele Bicalho com o Cauê Fantin, que foi no momento que a Gisele Bicalho tava ali e viu que a Raquel Brito tava ali e começou a gritar: Raquel Brito tá aqui, meu Deus, era meu sonho conhecer ela, meme ambulante, não sei o quê. E aí o Cauê ficou pé da vida com isso e disse: você tá querendo se aproveitar da torcida da outra pra entrar, da torcida do outro pra entrar, não sei o quê. E aí ela joga na cara dele que ele não conhece o poder do Tornado. Tornado é a torcida dela. E aí ela fica pé da vida com ele também, já rola o primeiro estresse, e vai por mim, do tanto que estão caindo em cima desse menino, ele vai subir pra sede. Olha, se continuarem desse jeito, ele vai pra sede. Aí hoje de manhã mostraram aí os apontamentos de cada um deles. Aí eles fizeram aí um próprio apontamento ali, como se eles estivessem dentro da sede e tal, se colocando nos lugares de cada um. Mas não mostraram a atividade para eles, tá bom? E aí, como foi que ficou o vencedor da prova? O grupo vencedor foi o grupo fraco. Exatamente o grupo aí do Gilson. Quem é que vai ter o direito de fazer a prova hoje? No caso, hoje à noite, né? Olha só, quem é que vai fazer a prova? Quem foi que vai fazer? Quem é que vai ter o direito? Babi, Fernanda, Flor, Flora, Gilson, Júlia, Juninho, Vanessa, Raquel e Zelove. Esses 10 disputar a prova do fazendeiro hoje à noite. Mas os outros ali vão direto, né, para escolha da baia. Então esses aí já estão garantidos na prova do fazendeiro e os outros estão garantidos na baia. Eles fizeram a prova em 5 minutos e 3 segundos. E aí depois, para não fazer injustiça com o outro lado, pelo que a própria Galisteu falou, ela resolveu mostrar ali o resultado do outro grupo, que foi em 6 minutos e 52 segundos. Porque a Larissa errou bastante também, né? Olha a cara dela aí de ter errado muito. Olha aí, né, o sorriso amarelo dela. Sério, eu achei muito engraçado a cara da Larissa nesse momento aí. A Júlia, olha a Júlia, não tinha visto ela, né? Tão na dela, tão paradinha na dela, né? Ela tá ali, ninguém percebe, mas essa menina vai fazer um estrago desse jeito, olha. Vai por mim que essa menina vai fazer um estrago de tão quietinha que ela é. Então a Júlia, a Raquel e os outros ali do Grupo Forte vão fazer a prova. E aí a Galisteu entrou de novo lá na baia e disse que agora eles teriam a missão. E aí o que era a missão? Eles tinham que pegar os números iguais para formarem duplas. Eles iam formar aí 4 duplas, das quais eles iam indicar 4 pessoas que iriam direto para a baia. E aí eles tinham que sortear os números. As duplas não iam ser escolhidas de acordo com a afinidade, até para ser justo. E aí o Albert foi o primeiro a sortear, ele sorteou o número 2, aí o de Black sorteou o número 2 e assim por diante, tá? As duplas foram essas: Albert de Black, Giovanna com Gisele, como é o nome do outro? Cauê com a Vivi, eu acho que foi Vivi. Não, Michel com a Vivi, Gisele com Giovanna e, por último, Cauê com a Gabriela. A cara da Gabriela tava um horror. E aí a Galisteu colocou ali numa tela com os nomes disponíveis deles para serem escolhidos direto para a baia. Então esses são os nomes aí que podiam ir para a baia: Camila, Fernando, Gui, Larissa, Luana, Sasha, Sidney, Suelen, Yuri e Zac. Eu não entendi por que não colocaram o Yuri. Eles colocaram o Fernando, né? Quem foi que escolheu o Fernando? O primeiro grupo que escolheu foi justamente Gabriela e o Cauê. O critério que eles escolheram é
o Fernando, porque o Fernando, ele não tava, eles perceberam ali que o Fernando tem meio que um problema de convivência com os colegas. Então, por causa disso, eles estavam indicando o Fernando, tá? Pelo menos foi isso que eu entendi. Aí depois, o de Black e o Albert também queriam colocar o Fernando. Mas já que o Fernando não estava disponível, a Galisteu informou que ele já estava, né? O outro grupo, a primeira dupla, já tinha selecionado ele. Eles escolheram o Sacha Bali. Segundo aí o de Black, porque ele é ator. Eu só não entendi o porquê, isso aí seria um critério, né? O fato dele ser ator. O Fernando é cozinheiro, eu também não entendi esse critério. E aí depois a Vivi Fernandes e o Michel foram lá e escolheram o Gui Vieira. E também porque o cara é ator, mas segundo ela, porque eles estão lá embaixo e estão passando muito frio e eles decidiram priorizar as mulheres agora. Então, e é um homem mesmo. Então puxaram o Gui Vieira. E por último, só para completar, as meninas, a Gisele e a Giovana, foram lá e também decidiram que iam priorizar as mulheres, porque elas estão passando muito frio ali no paiol, e por conta disso, elas iam puxar o Sidney Sampaio. Não queriam puxar homem. Mas, gente, podiam ter puxado o Yuri, né? Porque o Yuri é grandão, tem músculo, homem musculoso normalmente não sente tanto frio. Você vai puxar, vocês puxaram, presta atenção quem vocês puxaram, né? O Fernando ainda vai, porque ele é meio gordinho. Sidney Sampaio ainda vai, né? Porque ele é meio malhado também. Mas vocês puxaram dois que são bem mirradinhos, né? O Sacha e o Gui Vieira, né? Eles são bem magrinhos e tal. Ainda que eles sejam definidos, de corpo bonito, mas eles são mirradinhos, assim, pra ficar ali. Eles vão passar frio lá embaixo também, né? Devia ter puxado o Yuri. Teria sido interessante puxar o Yuri, né? Talvez eles não quiseram puxar o Yuri pra entender a treta dele com o Gilson. Vai ser interessante amanhã isso acontecer. Aí a Galisteu disse que qualquer hora ela voltava e dava notícias ali pra eles. Aí quando ela volta lá pra sede, ela disse que tinha novidades ali, tanto pra todo mundo, deixou bastante claro ali, que, deixa eu pegar os nomes aqui de novo, que eu anotei, pra Babi, pra Fernanda, pra Flor, pra Flora, pro Gilson, pra Júlia, pro Juninho, pra Vanessa, pra Raquel e pro Zelove, que eles vão disputar a prova do fazendeiro de hoje à noite, e disse que ela tinha uma encomenda especial pro Sacha, pro Gui Vieira, pro Sidney Sampaio e pro Fernando. E aí mandou que eles fossem até o closet, né? Eles pensaram que era alguma coisa boa. Quando eles chegaram lá, descobriram que era o Baldinho da Baia. E aí, olha a cara deles, especialmente... Olha a cara do Sidney Sampaio, né, gente? Sidney Sampaio tava pé da vida porque ele ia dormir na baia. Puto da vida, como eu poderia dizer, né? O cara tava puto da vida por causa disso. Olha a cara dele aí no momento, porque a Galisteu pediu pra eles mostrarem lá o negócio, né? Pediu pra mostrar ali tudinho que eles tinham que mostrar. E aí deixou claro que eles iam pra baia, deixou claro ali que eles iam dormir e estrear a baia. E aí o Sidney Sampaio falou: tá anotado que foi a galera do paiol que escolheu. Tá anotado. Quando alguém deles subir, né? Olha, eu quero ver o Sidney Sampaio jogar isso na cara deles. Quero ver. Tá, vou te cobrar, Sidney, vou te cobrar. Quero ver tu jogar isso na cara desse povo, viu? Tá na hora. Quero ver tu jogar isso na cara desse povo, viu? Então eles estavam bem pé da vida porque iam estrear na baia. Aí a Galisteu disse que ia dar aí uma prévia e o desfecho dessa história da Flor, que eu acabei de te contar aqui, então tu nem precisa ver isso amanhã e tal. Mas enfim, tu já sabe aí o que foi que aconteceu. E aí mostrou lá os quatro, lendo lá as regras
que eles têm que saber do que podia e o que não podia usar na baia, coisas que eles iam ter que levar com eles ou não para lá para dentro e tal. Mostrou aí o grupo feliz pelo fato deles terem a oportunidade de fazer a prova do fazendeiro amanhã e mostrou a baia aonde o Colorado está. Enfim, esse foi o episódio de hoje, tá, do programa. E algumas considerações aí que eu tenho para fazer sobre esse episódio. Primeira coisa, eu acho, né, que o Carelli pisou mesmo no acelerador logo nos primeiros dias para tentar ali ganhar logo um ritmo por causa do Estrela da Casa. Eu acho que quando ele planejou o programa, ele pensou que o Estrela da Casa fosse ser um sucesso. E aí ele precisaria ter uma coisa muito mais firme para ganhar tração. Quando ele descobriu que não precisava disso, então eu acho que ele meio que agora tá meio pisando assim no freio para diminuir um pouquinho essa tração. Ainda assim, você viu a avalanche de conteúdos que tem no programa. Eu tô te resumindo aqui o máximo, tá? O que eu tô te falando aqui é o máximo que eu consigo resumir, porque o conteúdo da Fazenda é muito denso. Tem muita informação que nem eu, assim, consigo resumir só assistindo 24 horas, tá? Eu tô com... Você vê que tem uma TV aqui atrás de mim. Tem uma outra TV aqui do lado. Tem uma outra TV aqui na frente. Tá cheio de coisas aqui, onde eu tô assistindo a Fazenda e o Estrela da Casa ao mesmo tempo. É dificílimo dar conta de tanta coisa. Então, assim, é muita informação. É um canhão de informações. Mas só pra deixar, assim, um pouquinho mais tranquilo, hoje até que não rolou muita treta. Né, de hoje, eles já começou a suavizar um pouquinho mais as coisas. Como amanhã é prova do fazendeiro, né, tipo, eles meio que já estão apreensivos para saber quem vai ser o fazendeiro. Agora, no caso do Yuri, que disse que ia dar o sangue para ser fazendeiro, não vai ser dessa vez, né, Yuri? Vai ter que esperar. Pelo menos até a semana que vem, que é quando provavelmente você estará na roça. Eu não sei, né, não sei quem vai ganhar a prova. Quem sabe ganha o Gilson, né? Eu acho que muito provavelmente ele vai ter chance de vencer essa prova do fazendeiro. Só não vou fazer uma enquete aqui com vocês, porque, afinal de contas, são 10 pessoas. Não tem nem como a gente fazer. Mas eu acho que vai ser o Gilson. Eu acho que vai ser ele. E aí ele bota o Yuri e talvez o Yuri vença essa prova do fazendeiro. E aí ele vencendo a prova do fazendeiro, ele bota o Yuri na próxima roça, né? Seja lá como for, temos muita emoção pela frente, né, gente? Muita emoção mesmo pela frente. Então, vamos continuar na nossa cobertura aqui da Fazenda, tá? Tá só começando, tem muito conteúdo por aí, tá muito denso, mas digamos que o Carelli deu uma pisadinha no freio para evitar com que esse conteúdo denso também se perca demais logo no começo e aí perca também lá a tração na metade. Eu acho que foi bem esperto da parte dele em fazer isso, tá bom? Mas enfim, era isso aí que eu tinha pra te trazer sobre esses primeiros dias da Fazenda. Daqui a pouco, tá? Vai ter mais um vídeo de plantão aqui do canal pra gente comentar aí com você como é que foi parte da madrugada aí, parte do dia, esse resumo aí do que a gente tá fazendo da Fazenda pra vocês, tá bom? Daqui a pouco, lá no final da tarde, vai ter vídeo aqui pra contar isso pra vocês, tá bom? Beijo pra vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, aí, independente do horário que você esteja vendo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.